Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá nos salvar. Todas as nações vão se levantar e louvar o Senhor que virá. Aplaudir é o Senhor quem chega, aclamai. Olá meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Voz do Terceiro Anjo. Convido a vocês a fazer parte desse pequeno ministério, a compartilhar as mensagens, a se inscrever e deixar os seus likes. E que nós possamos pregar essas mensagens até a volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus está às portas, meus irmãos. Devemos fazer o preparo necessário para estar pronto para receber o Senhor nos ares. Feche seus olhos e vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por tudo. Neste momento iremos meditar em Tua Palavra, buscar cada vez mais, Senhor, a Tua presença. Te peço, Pai, nesse momento, que os Teus anjos estejam ao nosso redor e que o Teu Espírito, Senhor, possa nos inspirar. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da mensagem é: Nenhuma outra coisa é de tão grande importância. Há uma mensagem específica dada ao povo remanescente do tempo do fim, que nenhuma outra coisa, ou outra mensagem é de tão importância e urgência para esta mensagem. Eu quero que vocês abram aí no livro de Apocalipse, no capítulo 14. A partir dos versículos 6, nós iremos ler. Aqui diz assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temam a Deus e dar-lhes glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu o terceiro anjo, dizendo, com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e serás atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essas três mensagens são três mensagens específicas para o povo de Deus. Eu quero ler aqui o nosso início da nossa mensagem, que diz assim: Não permita que nenhuma outra coisa observe a nossa atenção a respeito da mensagem. Ou seja, no tempo que nós vivemos, irmãos, a mensagem que deve ser pregada com firmeza, com a voz, como a voz de trombeta, são as mensagens dos três anjos. E principalmente a terceira mensagem angelical. Mas nós só podemos pregar a terceira mensagem angélica se nós compreendermos a primeira e a segunda mensagens. Deus nos confiou como atalaias do Senhor para levar esta mensagem a todos os caminhos e válados. Somos responsáveis diante de Deus para levar essa mensagem. Olha o que diz aqui no Espírito de Profecia, Testemunho Seletos, volume 9, diz: Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, posto no mundo,
como vigias e portadores de luz. E a eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância. As proclamações das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo. Nenhuma outra obra há de tão grande importância, e eles não devem permitir que nenhuma outra coisa absorva sua atenção. Ou seja, meus irmãos, a mensagem que a nós foi confiada é uma mensagem, de importância, é uma mensagem solene, e por nós ser escolhidos por Deus para levar essa mensagem, não quer dizer que nós somos privilegiados. Não quer dizer que nós já estamos salvos para o céu, de maneira nenhuma. Quer dizer que exerce sobre nós uma grande responsabilidade a respeito da questão da mensagem. Quando nós não levamos a mensagem a sério, nós somos responsáveis por ela não ser pregada. Somos culpados diante de Deus. Aqui, continuando, diz: as mais solenes verdades já confiadas a mortais foram-nos dadas para proclamarmos ao mundo. A proclamação destas verdades deve ser a nossa obra. O mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel à missão que lhes foi confiada. É interessante que quando você analisa os versículos 6, é bem interessante o que o apóstolo João descreve. Ele diz assim: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo e língua e povo. Ou seja, anjo quer dizer que é mensageiro. Ou seja, nós somos mensageiros de Deus, e o evangelho que é proclamado a todas as nações, tribo e língua, é um evangelho que é celestial. É um evangelho divino. Não é o evangelho do só amor. Não é o evangelho de só graça. É um evangelho que coloca o amor e a justiça de Deus como base. É um evangelho que tem a graça, mas tem a obediência aos mandamentos de Deus. Este é o tipo de evangelho que deve ser pregado. Não é este evangelho que nós vivemos no tempo da graça, agora não é necessário mais obedecer à lei de Deus. Este evangelho não é reconhecido no trono de Deus. O verdadeiro evangelho é baseado na guarda dos mandamentos e na fé dos profetas, como diz Apocalipse 14, verso 12. E aqui diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, todo aquele que prega as 3 mensagens angelicais, ele deve agir fielmente aos mandamentos de Deus e adotar também a fé dos profetas, inclusive a profeta do Senhor, a mensageira do Senhor, Ellen White. Aqui diz assim: não há outra obra mais importante. O Senhor está a abrir o caminho de maneira notável para o seu povo. Dá a mensagem de advertência. Aqueles que ainda não ouviram a verdade para este tempo, nenhum outro trabalho que possamos fazer é tão importante como esta mensagem. A mensagem do terceiro anjo significa muito para todos nós. Também significa muito para os descrentes, que eles recebam e creiam e pratiquem esta mensagem do terceiro anjo, que inclui as outras 2 mensagens de Apocalipse 14, e cuja proclamação torna proeminente o sábado do 4º mandamento. Continuando,
A grande crise final está mesmo à nossa frente, na qual o destino de cada ser humano será decidido para sempre. Deve ser feito um grande trabalho ao pôr diante dos homens as salvadoras verdades do Evangelho. Apresentar essas verdades é o trabalho da mensagem do terceiro anjo. O Senhor pretende que a apresentação desta mensagem seja o trabalho mais glorioso e mais importante realizado no nosso mundo, nesta altura. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos devem ser proclamadas nessa altura. Estas mensagens não devem ser eclipsadas por quaisquer outras coisas especiais e imaginadas. A sua força e a sua eficácia deve continuar enquanto for dado tempo para o arrependimento. Estas mensagens, meus irmãos, levam o povo ao arrependimento. E ao mesmo tempo que essas mensagens levam o povo ao arrependimento, estas mensagens também causam divisões na igreja. E aí você pergunta, mas por que causa divisão na igreja? Eu quero abrir aqui no livro Eventos Finais, né? E a gente vai ler aqui no capítulo 12. No capítulo 12. Deixa eu só abrir aqui, meus irmãos. Eventos Finais. Se você tiver esse livro, abra comigo aí no capítulo 12, tá bom? Eventos Finais, capítulo 12. O capítulo 12 vai estar falando sobre a sacudidura. E o que é que essas mensagens, a primeira, a segunda e a terceira mensagem, tem a ver com a sacudidura? Eu quero que vocês também, se vocês não tiverem o livro Eventos Finais, que tem, irmão, Testemunhos Seletos, volume 1, página 60, também Testemunhos Seletos, Testemunhos para Igrejas, volume 3, página 272, e também eu quero que vocês estejam em vossas mãos, Testemunho Seletos, volume 3, página 274 e 275. São 3 textos que nós iremos estar lendo. Aqui diz: perguntei qual era o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que foi causado pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma, a declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-ão. Isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. A gente vai estar aqui no livro de Apocalipse analisando o que é esse testemunho. Eu quero que vocês vejam aqui comigo a questão de quem é esse testemunho. Abra comigo em Apocalipse capítulo 3, verso 14, que diz assim: e ao anjo da igreja que estás em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o testemunho? Quem é o testemunho fiel, a testemunha fiel e verdadeira? Jesus Cristo. Ele é o testemunho verdadeiro. Vamos lá para Apocalipse capítulo 19. Capítulo 19, verso 10, que diz assim: e eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, o que tem o testemunho de Jesus e adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, o testemunho de Jesus manifestado de um profeta moderno. Outro texto, eu quero que vocês abram comigo aqui, outro texto, Apocalipse capítulo 12, verso 17, um texto bem famoso. E o dragão irou-se contra a mulher,
e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Interessante, meus irmãos, que o testemunho de Jesus não é desde o Novo Testamento que é apresentado, mas lá do início. Desde o Antigo Testamento é apresentado o testemunho das verdades profundas nos profetas. Ou seja, esta igreja que foi confiada a verdade para o tempo do fim, que foi confiada a preciosa semente da verdade solene para esse tempo, para ser proclamada a primeira, a segunda, a terceira mensagem angélica. Essa igreja, ela tem um profeta. E é esse testemunho, como ela está citando aqui, que vai causar uma divisão entre o povo de Deus. Aqueles que aceitam o testemunho serão santificados por a mensagem contida nele. Porém, os que rejeitam o testemunho serão serão julgados por suas próprias obras e serão condenados por suas próprias palavras. Mateus 12, 36 e 37. Meus irmãos e minhas irmãs, essa semana houve um boato na América e também no círculo do Adventismo sobre um decreto ou um documento especificando sobre a guarda de um dia específico. E muitas vezes nós ficamos atemorizados, agitados. Temos que ter em primeira linha o relacionamento profundo com o Senhor Jesus, para que essas coisas não venham abalar o nosso coração. E porém, quando acontecer o decreto dominical, nós possamos estar firmes no Senhor, arraigados na rocha firme, para proclamar as mensagens com o poder da chuva serôdia e proclamar a mensagem com alto clamor. Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 272, diz assim: entre nós há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde para se salvarem. Eles não estão em harmonia com o que é correto, desprezam o testemunho positivo que atinge o coração e gostaria que fosse silenciado todos os que fazem repreensões. Ou seja, não é a pessoa que faz repreensões. Eles rejeitam o testemunho porque o testemunho já fala daquilo que nós necessitamos fazer. Mas ao ponto dessas pessoas ter rejeitado a verdade a tão profundo ponto que eles, se fosse possível, eles queriam que silenciasse as pessoas que traz repreensões através do testemunho. Ou seja, essas pessoas terão o mesmo comportamento de Acã. E quando você estuda sobre Acã, lá no período do Antigo Israel, nós vemos que Deus lançou sorte. Deus fez uma santificação entre o povo e Acã estava no meio. Deus lançou sorte a cada família, a cada tribo. E quando Acã foi pego, quando não teve mais como se desviar daquilo que Deus estava mostrando, que ele era o transgressor, e que foi ele que levou o povo a pecar diante de Deus, ele fez uma confissão tarde demais. E é isso, meus irmãos, o que vai acontecer. Muitos rejeitam a verdade das 3 mensagens angelicais. Só que no período do tempo, do fechamento da porta da graça, vão fazer as suas confissões de arrependimento tarde demais. Não há o Espírito Santo para vos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não há mais a oportunidade para a transformação da nossa mente, do nosso coração. Não há. Por isso, meus irmãos, nós temos que atender ao chamado de Deus. Aqui diz, Testemunhos Seletos, volume 3, página 274 e 275, o Senhor pede um renovamento do positivo testemunho apresentados em anos passados. Ele pede uma reforma da vida espiritual, as energias espirituais do seu povo,
tem por muito tempo estado entorpecida, mas há de haver um ressurgimento da morte, aparente pela oração e confissão do pecado. Precisamos preparar o caminho do Rei. Precisamos, meus irmãos, de um reavivamento positivo. Precisamos dar um testemunho positivo diante das nações. Precisamos ter umas vestes que mostrem diante do mundo a santidade de Deus em minha vida. Devemos nos alimentar conforme aquilo que o Senhor separou para nós. De acordo com aquilo, só uma abelha aqui, meus irmãos. Deixa eu só... Pronto. De acordo com aquilo que o Senhor revelou isso nas Escrituras. Nós não podemos, meus irmãos, dar um testemunho negativo. Eu quero abranger cada vez mais esse assunto. A rejeição dos testemunhos resulta em apostasia. Por que nós vemos hoje tantas coisas horrendas acontecendo entre o povo de Deus? Eu quero que você abra aqui no Novo Testamento, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero que vocês leiam a partir do versículo 3, que diz assim: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comissão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é que esse versículo tem a ver com a rejeição dos testemunhos? É que chegou esse tempo, meus irmãos, de hoje, quando nós pregamos sobre a mensagem contida na Bíblia e no testemunho do Espírito de Profecia, as pessoas rejeitam essa mensagem abertamente. Não há mais aquela questão indiscreta, bem para que ninguém perceba que ele está rejeitando. Não, é abertamente. As pessoas estão rejeitando a verdade e estão caindo no erro. Nós estamos colocando em prioridade aquilo que é mudando. As comemorações, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia do Ancião, Dia do Pastor, Dia do Diácono, Dia do Membro, Dia da Igreja, qualquer dia nós estamos colocando. E nós não estamos levando a sério a mensagem do Senhor. E ainda queremos que no tempo do fim fomos selados ou receber a chuva serôdia. De maneira nenhuma iremos receber a chuva serôdia se nós continuarmos com esse comportamento errôneo. Olha o que diz aqui a mensageira do Senhor. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sobre o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Profecia, ou no Espírito de Deus. O que é abandonar? Ah não, isso aí é só para o tempo dela. Ah não, isso aí é só conselho. Ah não, isso aí foi que ela falou para o tempo, da revolução lá naquele tempo. Isso não serve para mim. E isso tem acontecido na nossa igreja, e isso tem acontecido na instituição, pessoas abertamente falando contra a mensagem de Deus. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentos para perturbar a confiança do remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. O inimigo tem enviado seus magistrados expostos para abalar a fé do nosso povo, nossos testemunhos. Isto é exatamente como Satanás tensionava que fosse
os que têm preparado o caminho para o povo não dá a atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de profecia, verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie. E muitas pessoas não dão ouvido aos testemunhos. É plano de Satanás, meus irmãos. Abra sua mente. O inimigo quer que você não leia os testemunhos. O inimigo quer que você não busque a Deus. O inimigo quer que você esteja do jeito que você continue. Um morno, ou um gelado, um pé no mundo e um pé na igreja. Tem um provérbio aí que o pessoal cita, né? É o crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Preste atenção. Não fique brincando com a verdade de Deus. Chegará o momento que as pragas irão cair. E quando elas caírem, meus irmãos, não terá como nós dizer, Senhor, eu não sabia. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos nossos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo, no tocante aos pontos vitais de nossa fé. As colunas de nossas posições, depois as dúvidas acerca das escrituras sagradas. Então a caminhada descendente para a perdição, quando os testemunhos nos quais acreditavam anteriormente são postos em dúvida, rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. Ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta e que se torne irremediável e termine em destruição. Satanás sabe que uma pessoa rebelde, ela continuará sendo rebelde. Ele sabe que uma pessoa no engano, ela continuará pregando aquele engano. Por isso, pastor, ancião, membros, diáconos, cantores, acordem. Acordem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu e você precisamos nos preparar. Essa é a mensagem. E que o Senhor Jesus nos abençoe. E que o Senhor Jesus nos dê discernimento espiritual. Feche seus olhos e ore comigo. Graças te dou, Pai, por tudo. Pedimos, Pai, nesse momento que o Senhor purifique o nosso coração. Para que nós, Pai, possamos, Pai, buscar mais e mais a Tua palavra. Orar, louvar e Te engrandecer, Pai. É o que eu te peço, Pai, nesse momento. E que esse sábado possa ser abençoado em Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus, meus irmãos, e um feliz Shabbat. Amém. É o Senhor quem chega a clamar.